Sou porra louca mesmo. Bem-vindo nesta... Fala, moleque! Você achou que eu ia começar a dançar TikTok aqui, né? Mas não vou não. Seguinte, vim aqui fazer mais uma videoaula de geografia, falar sobre questão da moradia. O maior problema que a gente tem quando fala de urbanização é o problema da moradia e vamos detalhar ele para vocês depois da vinheta. Vamos lá! Hora da aula e antes da aula o pedido de sempre. Se inscreve no canal, deixa seu curtir, fortalece o canal. Mano, estamos crescendo bastante, o último mês foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, todo mundo que compartilhou, que curtiu, que se inscreveu. Mas vamos ao que interessa. Cara, a gente vai falar hoje do principal problema sobre urbanização, que é o problema da moradia. Para quem não sabe, no Brasil a moradia é um direito constitucional que não consegue ser exercido na prática. E ele tem algumas coisas muito estranhas, que o número de imóveis vazios no Brasil é muito similar ao número de famílias sem casa. Eu vou pedir para o Patrick colocar aqui uma reportagem do G1.com que mostra esses dados, pelo menos aqui a manchete da reportagem, e se eu não me engano são 6, poucos famílias sem imóvel para 6 milhões de imóveis vazios. Vou deixar aqui também nos comentários o link dessa reportagem e o link de uma reportagem do Senado brasileiro, certo? Do site do Senado, que também traz esses dados. E aí você começa a pensar um negócio muito louco. Cara, por que tem tanta casa vazia e tanta pessoa sem casa? Se organizar bem, dá match, certo? Errado. Vivemos num sistema capitalista. A pessoa que constrói uma casa, ela não constrói uma casa pensando que alguém vai morar nessa casa. Ela constrói uma casa pensando em ganhar dinheiro, lucro, empreiteira, dono de imóvel. As pessoas estão visando o lucro. E aí você gera um descompasso entre o que as pessoas desejam e o quanto as pessoas podem pagar. Então vamos lá para as principais causas desse problema. Quando a gente fala do problema de moradia, não dá para desassociar disso a baixa renda da população brasileira. Você sabia que 66% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos? Verdade. 66% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. E se você pegar aí 2 salários mínimos, vai dar mais ou menos R$2.000. Qualquer imóvel numa grande cidade, vai alugar um APzinho em São Paulo para você ver quanto é que custa. Um APzinho no Rio. Cara, é muito mais caro que isso. Outro problema muito grave no Brasil é o desemprego, que cresceu muito aí de 2014, 15 principalmente para cá. As pessoas desempregadas, essa ausência de renda vai fazer com que dificulte ela a ter acesso ao imóvel. Associado a isso, ainda bem relacionado a esses três, você tem a alta informalidade. Vareta, o que é informalidade? É o cara que trabalha sem registro, certo? É o que a gente vai chamar de trabalho informal, seja ele das mais diversas formas que possam acontecer. Entretanto, a maior parte da informalidade está ligado a trabalhos de baixa remuneração, olha lá, baixa remuneração já dificulta, e nenhuma seguridade social. Se você é uma pessoa registrada, você ganha uma coisa chamada de fundo de garantia, e você pode gastar o seu fundo de garantia para comprar o seu primeiro imóvel. Cara, eu com a patroa fizemos isso, ela pegou o fundo de garantia dela e o nosso imóvel a gente comprou graças a uma grande entrada que a gente deu do fundo de garantia, que vai sendo acumulado, o seu patrão deposita para você mês a mês. Quando as pessoas trabalham muito tempo na informalidade, elas não têm esse benefício social, o que dificulta ainda mais. Indo para um outro fator, está a especulação imobiliária. Vareta, o que é especulação? Especulação é você adquirir um bem, seja lá que bem que for, por um valor, esperando lucrar com ele num curto período de tempo, ou médio período de tempo. Então é o cara que compra um imóvel na planta, esperando vender ele muito mais caro depois. É o cara que compra um imóvel esperando ele alugar esse imóvel por um valor relativamente alto. A gente fala muito de especulação em bolsa de valores, o cara compra uma ação, faz day trade esperando que vai subir. Isso acontece com imóveis. Então, para não desvalorizar o imóvel, o cara prefere elevar o preço desse imóvel, deixa ele vazio, mas mantém um preço alto. Essa especulação imobiliária joga os preços para cima e vão dificultar ainda mais que essa população tenha acesso ao imóvel. Cara, vamos lembrar que no Brasil a casa própria é um sonho. A gente sempre fala o sonho da casa própria. O Silvio Santos tinha lá o programa dele que falava o sonho da casa própria, esse tipo de coisa. Dá para colocar mais uma causa que eu não coloquei na lousa? Dá.
A gente pode falar da baixa eficiência ou da pouca efetividade, sei lá, das políticas públicas de moradia. Por mais que os governos, as prefeituras tentem fazer casas populares e entregar, isso não acontece num ritmo que consegue sanar esse tipo de problema, certo? Tanto que, em muitas cidades, existem movimentos organizados ligados ao sem-teto. Ficou muito famoso o movimento organizado de São Paulo, o MTST, da onde surgiu o Boulos, que é um cara que militou nesse movimento há muito tempo, foi candidato a presidente, foi candidato a prefeito agora em São Paulo, chegou aí para o segundo turno. Ele é um cara que tem esses movimentos de sem-teto, cresceram aí nas cidades. Vamos, continuando falando dessa questão da moradia, nós temos aí outras duas coisas que aparecem muito nas provas e você tem que estar ligado. A primeira é a segregação espacial. Olha lá, segregação significa separação. É a divisão do espaço urbano, agora sim, por diferenças econômicas e sociais. Trocando em miúdos, é você falar que tem bairro de pobre e bairro de rico. Não importa a cidade que você mora, eu tenho certeza que você consegue falar para mim qual que é um bairro nobre e qual que é um bairro pobre. Cara, mata essa curiosidade. Deixa nos comentários de onde você é e deixa lá qual que é o bairro nobre e qual que é o bairro pobre da sua cidade. Aqui na minha cidade eu poderia falar, aqui morando em Campinas, do Cambuí como um bairro nobre e o Osiel como um bairro pobre. Quando a gente fala de segregação espacial, tem uma imagem que apareceu em todas as apostilas e todas as provas. Coloca aí, Patrick, essa imagem pra gente. Meu efeito sonoro é péssimo, o negócio do assobio. Mas você consegue ver um condomínio de luxo ao lado de uma favela, certo? Essa é a imagem mais famosa da segregação espacial. Mas não é a única, certo? A segregação não precisa ser exatamente muro a muro. Uma das coisas que ficou muito marcadas com a segregação espacial foi o surgimento de condomínios fechados, que eu falei no vídeo anterior sobre urbanização. Estou deixando aqui o link dele aqui em cima. Que ela vira o símbolo, né? Porque você tem uma separação física de muro. Mas não necessariamente você precisa disso. Você tem bairros nobres e bairros pobres e as pessoas não frequentam um lugar ao outro. É legal você entender que o bairro nobre vai ter um tipo de infraestrutura urbana, um tipo de serviços voltado para aquela população, enquanto o bairro pobre vai ter uma deficiência de serviços. Então, em bairros nobres, é muito mais fácil você ter linhas de metrô. Pega lá o Rio de Janeiro. Cara, a linha de metrô no Rio de Janeiro era a Zona Sul. Chegou ali até a Barra por causa das Olimpíadas, mas só passava na Zona Sul. Minha irmã mora lá na Ilha do Governador, mano. Lá não tem metrô não, certo? Se você pegar, toda essa melhor infraestrutura fica nesses bairros nobres e não nos bairros pobres. Outra coisa que dá pra gente falar sobre a segregação espacial é que como essas classes sociais diferentes não convivem, não ocupam o mesmo espaço, eu gosto de falar que tudo que você não conhece, você cria estereótipos. E quando você cria estereótipos, você cria preconceito. É o preconceito do humano e o preconceito do playboy. O playboy nunca conviveu com alguém de outra classe social, e aí ele começa a criar o estereótipo do humano e vai criar vários preconceitos referentes a ele. A mesma coisa o cara do bairro pobre, que vai criar preconceito com o playboy folgado, que blá blá blá, e você vai ter que as pessoas que não se convivem se odeiam porque não se conhecem. É o estereótipo gerando preconceito justamente porque as pessoas não convivem, certo? Mas vamos lá, a segregação espacial é uma coisa que apareceu muito em prova e ela está completamente ligada à questão da renda. Para a gente fechar essa aula, um outro tema importante é a gentrificação. Cara, essa é uma palavra bem feia na verdade, mas ela surgiu do inglês. E a gentrificação é basicamente quando a população de um bairro é expulsa desse bairro pelo aumento do valor imobiliário. Vou tentar explicar para vocês. Imagina que eu tenho um bairro aqui periférico com suas deficiências, bairro mais pobre. Só que aí o poder público vai lá e leva um metrô, melhora a condição do busão, de pontos de ônibus, melhora a iluminação, aumenta o número de creche, cria um parque na região, cria umas áreas de lazer, cria ali um melhor policiamento. O que começou a acontecer com esse bairro? Ele melhorou, certo? Ele revitalizou, cheio de melhorias. Só que quando ele melhora, o que acontece com o custo de morar lá? Aumenta. Você acaba tendo uma valorização desses imóveis. E trazendo para a realidade brasileira, onde a maior parte das pessoas mora em imóveis que não são delas, esse aluguel vai ser reajustado
e vai se tornar impagável para essas pessoas que estão lá. Então a população pobre dessa região, que morou lá muito tempo enquanto o bairro estava uma bosta, e agora que o bairro melhorou, ela não tem como pagar, ela é expulsa, ela acaba sendo... quando a gente fala expulsa, ela não consegue pagar mais esse valor de aluguel e ela é obrigada a ir para outras regiões de menor custo. Então você vai ter uma troca da população, de uma população mais pobre por uma população mais rica ou algum tipo de centro comercial. Vanita, dá exemplos pra gente. Um exemplo é Itaquera. Cara, quando foi construído o estádio do Corinthians, um metrô, estádio do Corinthians para a Copa do Mundo, tem um shopping ali do lado, isso valorizou a região. Muitas pessoas que moravam de aluguel nessa região não conseguiram mais se manter e tiveram que ir para outras partes da zona leste de São Paulo. Então, foi um processo de gentrificação que aconteceu ali. Você tem alguns países, como a Alemanha, que já criaram leis para conter essa gentrificação. Eu vou deixar aqui também na descrição o link de uma reportagem que fala disso. Mas esse é um processo extremamente comum nas cidades pelo mundo. Então vamos lá, eu tenho um bairro, esse bairro recebe algum tipo de investimento público, com isso ele melhora, o valor do imóvel aumenta, quando o valor do imóvel aumenta, aquela população que estava lá não consegue mais pagar esses valores e é obrigada a sair. Quando ela sai para a chegada de uma nova população mais rica, esse é o processo que a gente chama de gentrificação. O Emicida fala disso naquele documentário dele, do qual eu também fiz um vídeo, vou deixar o card aqui para vocês. Certo? Então, temos um vídeo de urbanização, temos um vídeo de conceitos de urbanização e temos um vídeo sobre a questão da moradia, o principal tema, o principal problema quando a gente fala de urbanização no Brasil. Dessa forma, temos mais uma playlist organizada para vocês que querem estudar com vídeo aula de qualidade sem pagar nada. Beijo para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu curtir, compartilha, fortalece o canal e tamo junto, até o próximo.